O judiciário interfere nos assuntos mais banais da vida cotidiana como se fosse um poder político próprio e toma as principais decisões. De onde veio isso? Como isso funciona? Vamos começar? O judiciário se mete em tudo, tá certo? Decide até se a Copa América vai acontecer. Tá certo? Sim, em 2021, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, pediu ao Supremo Tribunal Federal que a Copa América não acontecesse. Até nisso, se espera que os tribunais decidam se um campeonato de futebol vai acontecer. Tá? Ontem mesmo, na questão das escolas cívico-militares, o juiz decidiu impedir a instalação de escola cívico-militar em São José do Rio Preto. Tá certo? Ele se tornou um emissor autônomo de vontade, do qual não se sabe o que faz ou o que pretende. Acho que já falei aqui da questão do casamento homoafetivo, em que na Itália e na França, o judiciário diz: eu não vou decidir, e lá o casamento homoafetivo foi aprovado no parlamento. Tá certo? Quando existe um caminho de difícil aceitação popular, um assunto polêmico, qual é o trabalho? O caminho da construção do consenso da sociedade e de que determinadas demandas não podem estar desalinhadas demais com a sociedade. Não podemos acreditar que o Estado deve impor uma coisa que a maioria não quer. Não podemos acreditar no Estado clarividente. Tá certo? Eu vou dar o processo de convencimento da sociedade, um processo de décadas. O exemplo mais claro para mim foi o divórcio, a existência do divórcio, que foi um processo de mais de 20 anos. Demorou mais de 20 anos para o Brasil ter divórcio. Tá certo? O divórcio foi legalizado no Brasil em 26 de dezembro de 1977. Tá? Você tinha 133 países soberanos, que esses na ONU, e só tinham 5 países soberanos em 1977 que não tinham divórcio. O Brasil era um deles. Tá certo? Ele foi um processo longo, liderado aí pelos senadores Acioli Filho e Nelson Carneiro, e que teve muita resistência, uma força furiosa da Igreja Católica, tá? E demorou muito para chegar, tá certo? Você tinha, o que você tinha? Você tinha o desquite. O que era o desquite? Era a separação, era a regra católica da separação, tá certo? Era a separação de bens e de fato, sem a possibilidade de se contrair nova união. Tá? Um exemplo de desquitada famosa foi Clarice Lispector, tá? Que ela foi casada com o embaixador Mauri Gurgel Valente e quis desquitar e se desquitou dele. E a lei que permitiu o divórcio no Brasil, né? Foi a Lei 65/77, tá? Que tinha que não permitia o divórcio direto. Você tinha um estágio de separação e posteriormente você tinha um divórcio. Para você ver como é que era complexo, como era demorado, como foi difícil você ter essa lei, e a aceitação dela foi apenas com uma possibilidade de reconciliação, o que aumenta, claro, os custos para se dissolver a sociedade conjugal. Tá certo? Vou aqui. A Lei 65/77 ela foi revogada. Tá? Foi revogada pelo Código Civil de 2002. Mas eu vou passar aqui só uns aspectos interessantes para você ver como é que é complexo separar. O divórcio demorou, o Brasil foi um dos últimos a fazer, só que mesmo quando fez,
fez um jeito que se tornava caro e complexo se separar. Vamos ver. Ó, dar-se-á a separação por mútuo consentimento, eles precisam ser casados há 2 anos, tá certo? E o pedido unilateral precisa imputar ao outro conduta desonrosa ou ato que importe grave violação aos deveres do casamento e que inviabilize a vida em comum. Tá certo? Ou separação, ou então você pode ter a separação de fato, né? Separação pode ser pedida se um dos cônjuges provar a ruptura há mais de 1 ano consecutivo e a impossibilidade de reconstituição. Tá certo? Ou seja, não é fácil. Depois que você faz essa separação, você passa esse estágio de separação, tá certo? Para haver o divórcio, é preciso haver a separação, vejamos o artigo 25, conversão em divórcio da separação judicial existente há mais de 1 ano, precisa ter acontecido há 1 ano, ou seja, no mínimo, ou você prova uma falta grave do cônjuge, ou é mútuo consentimento, ou é o fim da vida comum, para você ter a separação. Depois, mais 1 ano de homologada separação, e que aí tem tentativas de conciliação, passar por mediação, etc. Aí você tem o divórcio. Você vê que é um processo lento, um processo demorado, e que o Brasil foi um dos últimos a fazer. Por quê? Porque precisou convencer a sociedade. A lei é a manifestação da evolução social e de como a sociedade entende ser suas regras. Vamos supor que o Brasil fosse ainda mais conservador. O Brasil é conservador. Mas vamos supor que o Brasil fosse ainda mais conservador e dissesse assim, nem isso, nós não queremos divórcio. Poderia ser possível? Poderia. Eu gosto de dar exemplo, existe um país soberano no mundo que não tem, que até hoje, 2022, não tem divórcio, que são as Filipinas. Tá? Ou seja, por quê? Porque foi entendido no conselho, aquela sociedade acredita que o divórcio não é aceitável no consenso da sociedade. Muito bem, a sociedade não quer uma determinada coisa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos botar o judiciário para impor isso? Que nem foi no casamento homoafetivo? Que nem está sendo agora com maconha medicinal? Com escola cívico-militar? Com N matérias que deveriam ser passadas pelo processo político? Tá? Mas quem inventou isso foram os 13 anos de Partido dos Trabalhadores. Foi o PT que inventou esse negócio. Por que o PT inventou esse negócio? Por 2 motivos. O primeiro deles é usar como oposição, tá certo? Quando o governo, quando você tem uma coisa, o PT saiu, entraram governos diferentes. O que os partidos de esquerda podem, o que os partidos podem fazer agora? Em vez de fazer a oposição política e lutarem para que determinadas regras não sejam aprovadas, ele vai ao Supremo Tribunal Federal e diz: isso é inconstitucional. Tudo se torna inconstitucional ou tudo se torna constitucional. Tá certo? O controle de constitucionalidade, que é uma situação excepcional para verificar se determinada lei causou um prejuízo para a sociedade, acabou. Foi desvirtuado e estendido no extremo para atender fins políticos e não mais de controle concentrado de constitucionalidade. O segundo motivo é para não fazer convencimento, tá certo? Você não precisa convencer a sociedade de determinada causa legítima. Você vai lá e tem. O bateu, levou.
se o Supremo Tribunal, os tribunais superiores têm ideias progressistas, muito mais do que a média da sociedade, tá certo? E aí eles tomam decisões sobre assuntos polêmicos sem intervenção do povo, tá certo? Política sem povo. Isso parece que vai acontecer parece que aconteceu com uma cor medicinal, aconteceu com casamento homoafetivo, tá certo? Pode acontecer com matérias como aborto, por exemplo, tá? O que você acha? O que você acha desse assunto? O que você acha de aborto, drogas? Meu assunto não é o que eu acho para esse vídeo não interessa, tá certo? No caso do aborto, o Supremo Tribunal Federal está julgando a questão na arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, tá certo? O Supremo autorizou diversas entidades para depor e o processo está parado, tá certo? E é um assunto que a maioria da sociedade brasileira é contra. Tá? Se o aborto hoje, mesmo seja assim, até os 3 meses, se hoje for para plebiscito, essa é uma matéria que vai perder. A gente sabe que o brasileiro é conservador, o brasileiro tem certos princípios religiosos contrários. Tá? O cristianismo evangélico, tanto católico quanto evangélico, rejeita o aborto. Mas, na Colômbia e no México, a Suprema Corte mandou fazer goela abaixo. Não foi o parlamento. Na Argentina, houve a despenalização do aborto, mas lá não foi o processo judiciário, foi o parlamento, foi as câmaras e o Senado que decidiram sobre a interrupção da gravidez, e foi uma discussão que demorou mais de 10 anos. A sociedade se dividiu, houve uma votação anterior, acho que foi em 2018, né? Foi em 2018, perdeu por pouca votação no Senado, tá certo? Mas pelo menos lá na Argentina foi um processo político. Aqui parece que vai ser um processo judicial. Tá certo? E eu temo que a questão do aborto em matéria de ativismo judicial vai criar um abismo de política de ressentimento. Tá certo? A sociedade vai ficar ressentida de aceitar uma prática que não aceita. Isso acontece também nos Estados Unidos, tá certo? E aí nós vamos eternizar a direita no poder. Tá? Nós vamos criar uma direita com o objetivo que vai conseguir explorar o ressentimento de você ter um grupo grande de pessoas que não aceita determinada prática. Tá? E que polarizam a sociedade. Como é que funciona a questão do aborto nos Estados Unidos? Como é que funciona a política vinculada ao aborto? Os estados mais desenvolvidos, Nova York, Califórnia, Washington, são favoráveis ao aborto, e os estados mais conservadores, Texas, Oklahoma, Alabama, aquele miolo republicano, é desfavorável. O que acontece? Colégio eleitoral, tem a regra do colégio eleitoral, os candidatos presidenciais do Partido Republicano vão lá em Oklahoma, vão lá na Alabama e dizem: votem em mim que eu vou mudar a composição da Suprema Corte, vamos acabar com o aborto. Vamos acabar com o Roe versus Wade, né? O grande processo que criou o aborto nos Estados Unidos em escala nacional. Tá? Você tem a política do ressentimento contra a Suprema Corte,
que é uma coisa incrível. Tá certo? A direita se sustenta em votos de estados conservadores em ressentimento à questão do aborto. E se isso for aprovado sem maioria, sem um convencimento da sociedade, o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Nós vamos, a direita populista, todo mundo reclama do presidente, mas a direita populista vai tomar o poder e mandar em tudo no ressentimento do ativismo judicial, mais cedo ou mais tarde. Tá certo? Qual a conclusão que se pode chegar? E aí que nós começamos a encerrar o vídeo. Que o judiciário, descasado da realidade conservadora da maioria da população, descasado da evolução social, descasado do processo político, vai resultar numa política mais conservadora e mais acirrada. Pense nisso, o quanto você quer de ativismo judiciário e aonde isso vai parar. Por esse vídeo é só. Até breve.